Shalom a todos, mais uma vez, sintam-se muito bem-vindos ao Projeto Neemias, lendo e compreendendo a Bíblia todo dia. O nosso tema hoje é a continuação do texto de Mateus capítulo 26, do versículo 36 ao 46. Jesus ora no Getsêmani. Hoje será a parte 2. Na parte 1, no vídeo anterior, nós falamos sobre o significado da palavra Getsêmani, o que era de fato aquele lugar na época de Jesus. E hoje nós entenderemos qual é a relação desse lugar com o sofrimento que Jesus está passando ali. Dor, agonia, tristeza mortal. Estamos diante de um texto que fala de um momento que precede a traição de Jesus. Esse texto que tem como último Jesus dizendo: levantai-vos e sigamos, eis que meu traidor está se aproximando. Jesus está em um lugar que seria um momento que daria início ao seu sofrimento para que ele pudesse nos redimir, para que ele pudesse nos salvar. Estava chegando a hora de se cumprir o martírio de Jesus, um processo difícil e doloroso. Mas por que tinha que ser ali no Getsêmani? Um lugar onde Jesus costumava orar, costumava meditar. Quando nós falamos de Getsêmani, nós estamos falando de uma alegoria, de uma representação do sofrimento que Cristo estava começando a passar para salvar toda a humanidade do pecado. E para a gente entender a relação desse lugar com Jesus, nós precisamos compreender como era feita a produção de azeite naquela época. Bem, primeiro, todas as azeitonas elas eram colhidas e colocadas em sacos. E a primeira extração de azeite acontecia da seguinte forma: esses sacos contendo as azeitonas eram colocados uns sobre os outros. E o peso de um saco sobre outro fazia com que fosse extraído um azeite, que era o caldo da azeitona. As azeitonas contidas nesses sacos, elas eram prensadas pelo peso do outro saco e elas, de forma natural, sem intervenção humana, num processo chamado sangria, eliminavam o azeite que nós conhecemos como azeite extra virgem, naquela época chamado de azeite de primícias. E qual era o propósito dessa primeira extração de azeite? Que era o azeite mais puro, mais fino, mais saboroso e o mais importante, era ser levado para o templo e lá colocado na menorá, que nós conhecemos como candelabro. E aí todo o templo era iluminado com esse azeite 100% puro. Mas depois, esses mesmos sacos eram levados para uma prensa de verdade. E lá se colocava um peso artificial sobre eles. E o azeite, que era o segundo azeite, agora extraído daqueles sacos de azeitona, era o azeite que seria comercializado para o consumo nos alimentos. E agora nós vamos para a terceira extração do azeite, para um azeite um pouco mais inferior, mas também importante. Os sacos, eles voltavam para a prensa, onde se colocava mais peso, e nessa terceira prensa, o azeite extraído era utilizado tanto para ungir, como também para ser colocado em feridas. Ou seja, tinha uma função tanto relacionada à unção, como também uma função ou um propósito medicinal. Mas agora nós temos também a quarta extração de azeite. O azeite era extraído sempre ali naquela prensa artificial para ser
usado na fabricação de sabão, que era utilizado para lavar, para limpar. E a última extração de azeite era feita do bagaço das azeitonas, porque as azeitonas já tinham passado por aquele processo de prensa, então já tinham sido espremidas, já tinham sido totalmente esmagadas, e nesse quinto processo agora só restava o bagaço. Mas desse bagaço havia também uma prensa sobre ele, e dele se extraía o último azeite, que era utilizado para iluminar, ou seja, para ser colocado nas lamparinas que iluminavam as casas. Então, nós tínhamos 5 tipos de azeites. Mas o que isso tem a ver com Jesus? Jesus está ali no Getsêmani porque ele estava começando a beber do cálice da redenção, do acordo puro da redenção para nos salvar, o acordo da primícia. Quando Jesus aceita voluntariamente a salvar, a redimir a humanidade, ele vai fazer isso através de todo o seu martírio, através do processo difícil e doloroso que começa ali no Getsêmani. Quando nós falamos do cálice da redenção, nós estamos falando também do juízo de Deus, do julgamento de Deus, pois Jesus ali, naquele local, no Getsêmani, levava sobre si todo o pecado da humanidade. Todas as nossas culpas, todas as nossas transgressões estavam sobre Jesus naquele momento. E isso pesava sobre Jesus. Fazia com que Jesus fosse prensado, exprimido, esmagado por toda a nossa culpa, por todos os nossos pecados. E com certeza sobre ele estava o julgamento, o juízo, a ira de Deus, porque ele seria julgado pelo pecado que não era dele, mas pelo nosso. Então, assim como a azeitona, Jesus ele vai ser totalmente prensado, esmagado, espremido, mas dele não vai sair azeite, porque dele vai sair o seu sangue. É com o seu sangue que Jesus vai pagar esse acordo da redenção para nos redimir. E por que Jesus passa por todo esse processo? Por 5 motivos. Primeiro, assim como a primeira extração de azeite era usada para iluminar o templo, Jesus passou por todo aquele sofrimento para ser luz para todas as nações, para ser a luz do mundo. Assim como a segunda extração de azeite era utilizada para o consumo de alimentos, Jesus ele passou por todo aquele sofrimento para ser o nosso alimento, para ser o pão da vida. Assim como a terceira extração de azeite era utilizada para ungir e curar feridas, Jesus passou por todo aquele momento difícil, por toda aquela prensa, para nos sarar, para sarar as nossas feridas, para levar sobre si todas as nossas enfermidades. Assim como a quarta extração de azeite, que era utilizada para fazer sabão, para lavar e limpar, Jesus passou por toda aquela aflição no Getsêmani para nos lavar, para nos purificar, para nos tornar santos diante de Deus, para nos conduzir à santidade, nos limpando de toda a imundícia do pecado. E quinto lugar, assim como a última extração de azeite era utilizada para acender as lamparinas das casas, das residências, Jesus passou por todo esse processo tão longo e difícil para ser luz nas nossas casas, para ser luz sobre as famílias. Por isso que Isaías 53, versículo 5, vai dizer algo que vai dialogar com esse texto de Mateus, capítulo 26. Isaías 53, 5 diz assim: mas, de fato, ele foi traspassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões.
foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos propiciou a paz caiu todo sobre ele, e mediante suas feridas fomos curados. Por isso que Jesus precisava estar no Getsêmani, porque ele precisava nos sarar, ele precisava operar em nós tudo que nós relatamos aqui, para que fosse o nosso Salvador e que você possa reconhecer Jesus como teu Senhor e Salvador, que passou por tudo isso para te transformar em uma nova criatura, um filho de Deus.